tentarmos fazer a postagem para que você tenha acesso, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje nós precisamos falar sobre uma temática que é muito importante. Não que as demais não sejam, mas essa sobre direitos humanos e saúde mental, de certa forma, vai nortear todo o nosso trabalho, toda a nossa atividade. Antes, eu gostaria, primeiramente, de saber se vocês estão bem, como que vocês estão, como que passaram de ontem para hoje. Tudo bem, Ana Paula? Sim, graças a Deus. E você? Eu estou bem, graças a Deus. Bom. Fernanda? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom, Letícia? Tudo bem, professor. Tá bom. Rosana? Estamos indo, professor. Estão indo? Tá bom, né? Ontem eu lembrei do senhor até às 22 horas. Por quê? Passei do estágio. Ontem, a última coisa que eu desliguei o computador foi o professor Marcos. Hoje é a primeira coisa. Verdade, Rosana, verdade. Trabalhão, hein? Assim Bem caminha o curso de psicologia, né, professor? Ah, menina, ainda mais nessa reta final que vocês estão, correria, dedicação e dá um trabalho danado, mas passa rapidinho, né? Daqui a pouquinho vocês estão aí. Hã? Depois ficam os frutos, né? Compensa. Ah, compensa. Logo, logo vocês estão no mercado de trabalho aí fazendo uma prática profissional maravilhosa. Bom, eu pessoalmente dou direito de fazer uma brincadeira para se contrair de manhã. Logo, eu estou no mercado de trabalho, eu já estou em outra, né, professor? Porque eu já vou fazer 60 anos. Ah, mas a idade só contribui muitas vezes, viu, Rosana, para a prática profissional. Então isso aí, 60 anos está bem jovem. Tem muita coisa para fazer, muito fruto para colher ainda, né? Gil Vanildes, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem. Tá bom. Thalita? Ótimo, graças a Deus. Que bom. Então, que bom que vocês estão bem. Vamos bater um papo? Assim, para nós buscarmos aí conteúdos da aula passada? Alguns minutinhos. Patrícia está chegando. Bom dia, Patrícia. Bom dia, professor. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Eu estou bem também. Bom, eu vou manter minha câmera desligada por enquanto, se vocês me permitem, com licença, por conta da minha conexão, tá bom? Daqui a pouquinho eu tento ligá-la, abri-la, né? Mas por enquanto eu vou manter assim. Bom, hoje a gente vai falar de direitos humanos e saúde mental, dentro da nossa disciplina de clínica ampliada e saúde mental. Gostaria, e aí se vocês me permitem, eu acho que a turma tem essa maturidade, né? Claro. Eu vou chamar o meu nome aqui, tá bom? Sim, pra gente ir. Thalita, você lembra de algo que você pudesse pontuar, nos relembrar do conteúdo da nossa aula, do nosso encontro passado? Sim, Pro, nós falamos sobre o anormal e o patológico, né? Uhum. E a gente ficou conversando a respeito disso, né? Nós colocamos algumas coisas e
O senhor veio, ao longo da aula, nos corrigindo e mostrando, não corrigindo, mas acrescentando e mostrando outros lados, né? Porque às vezes a gente ainda é um pouquinho limitado nesse pensamento, né? E acredito que foi, mas o que mais me marcou foi nesse sentido mesmo, né? Do que realmente é normal, patológico, o que é realmente o anormal, né? Fez uma reflexão bem mais aprofundada que me fez refletir muito, que existia em mim ainda uns conceitos muito do senso comum, né? Não tão científico. Então, para mim, agregou bastante. Obrigado, Thalita. Ótimo. Realmente foi um encontro de bastante reflexão, né? Para que a gente possa ir nos despindo de alguns conceitos um pouco deturpados, muitas vezes distorcidos ou oriundos do senso comum sobre o que seja patológico, né? Letícia, você tem alguma lembrança? Fez alguma anotação? Eu chamo assim, mas se você não tiver lembrança, não tem problema, tá, gente? É só para a gente fazer um compartilhar aqui. Oi, professor. Eu lembro também sobre o filme, né, que a gente conversou bastante sobre o filme. Eu inclusive postei lá no Drive as minhas observações. Não sei se foi, eu acredito que sim. Mas os slides eu tive dificuldade para ver, eu não consegui ver no meu celular, não estava aparecendo. Aí depois eu vou ver, acho que você postou no Ava, né? Postei E aí também. eu vou dar uma olhadinha lá, porque para mim não estava aparecendo, não consegui ver. Tá bom. Bom, sobre o filme as discussões foram boas, o material lá no Ava não, lá naquele fórum tá bem bacana. Eu vi que muitas pessoas trabalharam nesse fórum ontem. Muitas pessoas. Ontem à noite acho que tinha gente escrevendo no fórum, que eu recebi os avisos aqui. Professor, Sim, Fernanda. não foi bom, foi ótimo o filme. Eu aprendi muito sobre o filme. De qual você está falando? O filme Bicho de Sete Cabeças. Isso, foi ótimo, foi muito bacana a discussão. O filme é muito bom, o filme nos convida a essa reflexão, né? Bem propícia, bem própria da nossa disciplina, né? E aquele fórum tá bem bacana. Ali tem várias apreciações, várias reflexões que vocês foram postando. Muito legal. Tivemos um problema, né? Que na verdade aquilo ali é um arquivo do Drive. E ele às vezes desconfigura. Eu vi que algumas pessoas, a Thalita, a Rosana, a Fernanda, né? Eu vi que falaram ali da desconfiguração. Não se preocupem com isso, tá bom? Nós faremos um outro fórum que eu já pretendo abrir hoje sobre o filme Tempo de Despertar, que nós vamos conversar na semana que vem. E aí eu já vou abrir o fórum, só que esse fórum eu vou abrir lá no Ava. Tá bom? Para não ter esse risco de desconfigurar, enfim. Eu vou abrir lá no Ava e você vai entrar lá na disciplina de clínica ampliada, vai ter lá o ícone fórum para que você possa participar. O fórum é uma excelente oportunidade para nós discutirmos, trocarmos percepções, contribuições. É ótimo. E sobre o conteúdo da aula, Fernanda? Fez alguma anotação? Tem alguma lembrança que você pode mencionar para nós? Fê? Acho que deve ter acontecido alguma coisa com o microfone da Fê. Professor? Oi, agora estou ouvindo. Que nós devemos olhar a pessoa e não a doença em si.
Desculpa, é que eu virei o caderno. Não, imagina, não tem problema não. Foi isso que eu anotei de principal, assim, uma das coisas que eu gostaria de falar. Que a gente tem que olhar a pessoa e não a doença. Ótimo. Alguém lembra do autor que nós utilizamos? É um nome importante. É o George Ganguilhem? Isso, George Ganguilhem, isso mesmo. Ele vai trazer ali ponto de vista quantitativo, qualitativo. Você tem até uma citação dele, lembra dela, Thalita? Lembro sim. Que é a questão. Peraí, que eu vou até pegar aqui, só um minutinho. Claro, tranquilo. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu fiz a anotação. Que é a doença entra e sai do homem como por uma porta, né? Foi essa citação, né? Isso. Exatamente. A doença entra e sai do homem como por uma porta. O Gangley está nos apresentando aí, claro, que vale a pena você fazer a leitura. É um nome importante quando nós debatemos essa temática do que é normal, do que é patológico. Então vale muito a pena você buscar a leitura de alguns artigos, de alguns capítulos do livro dele, que tem esse título mesmo, Normal e Patológico, e ele nos convida a essa reflexão sobre o patológico, sobre a doença, como um processo, como algo que faz parte da evolução, do desenvolvimento humano, e que em algum momento, como essa citação mencionada pela Thalita, talvez entre algum tipo de patologia, mas dentro de um processo de tratamento, ela também vai deixar de existir, e isso não necessariamente está ligado a uma condição de estar normal ou ser anormal. Ele vai apresentar o ponto de vista quantitativo, né, que é um ponto de vista um tanto quanto assim distorcido, no sentido de buscar a normalidade diante de uma doença, entendendo que a normalidade é o equilíbrio. Mas ele apresenta também o ponto de vista qualitativo, que é a ideia de que você pode pensar a doença como um grau diferente do estado normal. Aliás, ao invés de você polarizar, né, entre doença e normal, você não tem essa diferenciação, mas sim como uma condição de qualidade. Você está doente, mas isso não significa que você é um doente ou que você é normal. É bem aquela concepção bastante interessante sobre ser e estar, né? Quando você afirma que uma pessoa é bem diferente de você fazer uma afirmação do tipo a pessoa está. Ô, Pro, e eu estava lendo nesse comecinho do livro que ele até apresenta algumas visões, né? Que tem a visão do Goldenstein, visão de Lerich, ele apresenta várias visões também, né? Isso. E o livro mostra muitas palavras que são mais técnicas, né? Eu até fui procurar teratologia, aí ele fala da ontológico, né? Daí eu fui pesquisar mais a fundo o que era ontológico, descobri que tem 3 tipos, cada um vem de uma visão, um vem de Platão, outro vem de Aristóteles, e eu acho que a gente perceber essas visões, ela começa a fazer mais sentido desse anormal e patológico, normal e patológico, né? Para mim começou a fazer mais sentido, como quando eu entendi as visões que ele apresentava e essas visões dentro do ontológico também. O livro dele é fruto de sua tese de doutorado, e ele apresenta essas visões para contextualizar, ou pelo menos acredito, para apresentar um panorama das percepções ao longo da história
a ciência, né, e para a humanidade do que pode ser entendido como normal e patológico. É bem interessante nós irmos lendo e pensando, porque nos convida a uma reflexão, né, no seguinte sentido. Como nós conversamos na aula passada, nós muitas vezes podemos ser influenciados por nossas referências, pelo senso comum ou pela nossa própria concepção do que seja normal. E normalmente, olha só a palavra de novo, aquilo que nós temos como normal é o que está dentro dos nossos padrões do que é certo e errado. E o Gangling faz isso assim, de forma bastante interessante. Às vezes a leitura fica um pouquinho mais complexa, mas tire essas partes, pegue um dicionário, sei lá, mas leia algum material, algum capítulo, partes lá do livro, se não for possível ler tudo, mas se você puder ler tudo, vai ser melhor ainda, é bem bacana. A gente falou também sobre ampliar a percepção, que vocês estão aí comentando, importante demais. Nós falamos das políticas públicas no nosso país, lá em 1988, quando o SUS foi implantado, o Sistema Único de Saúde, ele tem princípios que o regem, princípios que norteiam as práticas profissionais dentro desse sistema chamado de Único de Saúde. Lembram que nós falamos da atenção integral? Alguém lembra disso? Lembro sim, Pro. O senhor falou da integralidade, né, no SUS. Isso, é um dos princípios do SUS, né? Eu trouxe uma imagem para vocês sobre uma sala de espera de uma UBS. Isso, o senhor falou que a gente precisa de profissionais olhando para as pessoas para, de fato, a gente conseguir alcançar essa integralidade, né? Isso, exatamente, Thalita. Ótimo. Alguém mais quer fazer alguma contribuição? Lembra de algo da nossa aula passada? Então, professor, a gente falou também, seria essa palavra aqui, mas que a Organização Mundial de Saúde, dado completo, na saúde é dado completo de bem-estar físico e social. Uma coisa que na prática mesmo, né? É difícil chegar nessa saúde, no estado completo de bem-estar, né? Abrangendo esses três tipos. Isso é. A OMS tem uma concepção de saúde lá que prevê a integralidade do ser, né? Claro que, de certa forma, é quase que utópico essa concepção, mas é algo importante de ser buscado na nossa prática, no sentido de olhar a pessoa em toda a sua integralidade e contemplar os seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Para nós, psicólogas, não somente os aspectos psicológicos, pois se assim você o fizer, provavelmente a sua prática vai ser um pouco capenga, porque você está desconsiderando os aspectos biológicos e sociais daquela pessoa, né? Bom, muito bom. Deixa eu compartilhar aqui uma imagem com vocês. Eu disse para vocês que tinha uma surpresa hoje, né? Lembram disso? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Que isso vai dar certo. Tá compartilhando aqui, viu? Como a nossa
tema central da nossa aula hoje são direitos humanos. Conseguem visualizar aí já? Sim, já está aparecendo. Ótimo. Sim, professor, está aparecendo para mim. Obrigado. Como o tema central da nossa aula hoje são os direitos humanos e a saúde mental, eu trouxe uma convidada. Vamos trazer uma convidada muito especial e ela vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho, que é a Cris. Depois eu vou apresentá-la, mas a Cris é uma assistente social com a qual eu trabalhei na saúde mental de Ribeirão Pires. E eu a convidei para que ela compartilhasse uma história com a gente, de uma experiência super bacana sobre direitos humanos e saúde mental. E daqui a pouco ela vai estar aí, eu vou apresentá-la, tá bom? E vocês vão poder conhecê-la, ouvir um pouco dessa história, e isso vai nos ajudar a ampliar mais ainda a concepção, a nossa compreensão de direitos humanos e saúde mental. Fique à vontade também para você fazer algum questionamento, alguma pergunta para a Cris, tá bom? Vai ser bem bacana. Professor, sim? Eu queria colocar uma coisa bem rápida de uma aula anterior, algumas aulas atrás, quando a gente estava falando do sistema da clínica ampliada. E eu fiquei com uma dúvida que logo no começo do curso, não vou saber que aula que foi, mas eu até separei essa fala aqui, que é o do DATIG 2011. É de grande importância quando se trata da doença mental e psicopatologia, ao traçar os elos de conexão com a família de origem de um indivíduo, os ajudando a descrever aqueles familiares que fizeram parte do seu passado e presente e que talvez tenha contribuído para o desenvolvimento de uma doença mental. Aí até hoje me chamou a atenção e eu fiquei pensando, essa família ela contribuiu para o desenvolvimento de uma doença mental em que aspecto? Seria só na hereditariedade ou no trato com aquela pessoa que já era um pouco mais sensível e o jeito da família tratá-la acabou desequilibrando ela e ela perdeu a saúde mental? É uma ótima pergunta sua. Pode haver uma contribuição da família em todos esses sentidos biológicos, né, no que tange aí os aspectos genéticos, mas também nos aspectos sociais, ontológicos, que a Thalita citou, que são os aspectos da vivência, das experiências, das relações, a partir de um paradigma, de um pensamento sistêmico. Nós vamos compreender a doença, o sintoma de um indivíduo, não como propriamente dele, unicamente dele, mas do sistema familiar ao qual ele pertence. Não no sentido de culpabilização, mas no sentido de nós entendermos que talvez a estrutura de funcionamento, as relações que acontecem dentro daquele sistema familiar podem suscitar o adoecimento, o aparecimento daqueles sintomas. E aí a gente vai falar de aspectos genéticos, psicológicos, sociais. É isso. Então, eu sempre fiquei pensando, às vezes ela pertencer a uma família, e isso pode também adoentá-la, né? Isso. A gente não descarta esse pertencer a este grupo, né? Como eu disse, não no sentido de culpabilização, mas no sentido de compreensão. No tratamento de saúde mental ou na compreensão de saúde mental, nós vamos buscar trazer a família para esse tratamento, com certeza, dentro do possível. Muito bom. Bom, Clínica Ampliada de Saúde Mental, Direitos Humanos, vamos falar hoje. Para a gente começar aqui, ou prosseguir, na verdade, né, a nossa conversa, eu gostaria que você
pensasse um pouquinho e, se for possível, já se colocasse o que você entende por humanização. É para falar já? Fique à vontade, por favor. Eu entendo por humanização se colocar, eu acho, no lugar do outro, empatia. Se colocar no lugar do outro, empatia, correto, faz muita parte mesmo. Bons tratos. O que, Rosana? Bons tratos. Bons tratos. Compreender o que a pessoa necessita. Compreensão, né? O processo de cuidar, acolhimento. Acolhimento, cuidado, ótimo. Eu acho que é um processo de se tornar mais humano, né? Muitas vezes as pessoas fazem tudo no piloto automático, meio que exercendo um papel, uma profissão e coloca de lado a parte humana. Então, eu acho que é se tornar mais humano. Legal. Bom, empatia. Respeitando a identidade do outro, que às vezes a pessoa, quando ele é internado, ele perde até o nome, né? Passa a ser chamado como código da doença, o código o número do leito, perde até a identidade. Muito bem lembrado isso aí, hein, Givanildes? Muito bem lembrado. Eu confesso que quando eu preparei essa aula ontem, eu não lembrei disso. E agora você me fez lembrar. A professora Fernanda falava muito disso. E isso é muito importante. Eu já tive alguns, inclusive, problemas com relação aí em serviços que eu trabalhei, que as pessoas eram tratadas por número de prontuários. E A partir do momento que dá entrada na internação, aí ele perde o nome, perde tudo, só. Aí ele ficou ouvindo eles comentando, é o 02, é leito não sei das quantas. Isso, eu tava ali, eu já enfrentei várias brigas ali com recepcionistas, porque elas queriam chamar os pacientes, os clientes, as pessoas pelo número do prontuário. Eu falava, gente, o pessoal tem nome, vamos chamar pelo nome, não pelo número. Muito bem lembrado. Então, aí também entra a questão de ser e estar também, né, professor? Que o senhor falou agora. Também, verdade, bem lembrado também, Ana. Quando nós entendemos que a pessoa é, nós desumanizamos, ou podemos desumanizar esse tratamento, essa abordagem, né? Puxa, legal. Bom, então a gente tem aqui empatia, compreensão, acolhimento, respeito, tornar-se humano, como a Thalita disse. Muitas vezes nós somos tão profissionais, que deixamos de ser humanos. E ao mesmo tempo, né, nós somos tão humanos que precisamos ser profissionais. Bom, você conhece, ouviu, já conversou, já ouviu algo a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E esse é um documento que precisaríamos citar nesse nosso encontro de direitos humanos e saúde mental, pois ele é um marco na história dos direitos humanos para o planeta Terra, para a humanidade. Em 1948, após uma Assembleia Geral lá das Nações Unidas, na qual participaram representantes de todas, ou pelo menos de boa parte das nações,
Nós temos a instituição, a elaboração, a divulgação desse documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um documento que, desde esse ano, já foi traduzido em mais de 500 idiomas. E essa declaração, ela inspira muitas constituições e muitas democracias. O nosso sistema único de saúde, ele é inspirado em muitos aspectos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como a nossa Constituição Federal de 1988. Nós temos muitas pessoas falando, né, ou que falam muitas vezes desprovidas de algum tipo de embasamento, mas falam da importância dos direitos humanos e tudo mais, mas pouco se discute, né, do que nós estamos falando, do que de fato são direitos humanos, do que de fato seja humanização. A partir ali de meados de 1940, uma série de tratados. E tratado é um documento que vai nortear também a elaboração de políticas públicas, de legislação de um país. A partir desse período, nós temos uma série de tratados sobre direitos humanos que começaram a ser adotados e que começaram a ser vistos com muito mais cuidado e atenção por todas as nações. Em 1948, a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. Em 65, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Olha, 1965. 2020, a gente debate, discute o racismo, a discriminação, o preconceito, a violência policial ainda. Em 79, Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Em 2020, a gente ainda discute a violência doméstica, o feminicídio, uma sociedade patriarcal, machista. 1989, Convenção sobre os Direitos da Criança. Mas ainda em 2020 nós temos a criança marginalizada, excluída, violentada, agredida, explorada sexualmente. Em 2006, uma convenção um pouco mais recente, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Mas ainda em 2020, nós vemos e temos instituições que ainda estão se adequando, locais públicos que ainda não estão de acordo com as legislações para pessoas com deficiência. Sinto na pele o que é isso, professor. Pois é, nós temos a Fernanda, que pode muito bem compartilhar uma infinidade de experiências aí, né, Fê? De viver isso na prática e de perceber. E o mais interessante disso é que a Fê pode compartilhar experiências que ela vive. Sim. Mas eu quero chamar a sua atenção, a nossa atenção, para o fato de que nós muitas vezes não percebemos isso, mas nós também estamos vivendo essa exclusão, essa marginalização, essa violentação. Uhum. Né, Fê? Exatamente, não é só as pessoas com deficiência, todos estão sofrendo. Todas as pessoas são responsáveis e todas as pessoas estão vivendo essa marginalização quando uma pessoa com deficiência é excluída. Até porque a gente poderia aqui ampliar a nossa discussão para vários tipos de deficiências, e quando nós não conseguimos ou nós estamos cegos para enxergar que uma pessoa está sendo privada de direitos humanos de acesso, por exemplo, nós também somos deficientes.
Isso aí. Nós também não estamos enxergando direitos que estão aí sendo violentados. E aqui a gente citou alguns tratados, né? Puxa, mas da mesma forma que acontece com pessoas com deficiência, acontece com crianças, acontece com mulheres, acontecem com pretos, acontecem com homossexuais, com transexuais. Ô, Pro, eu posso fazer um comentário? Deve, por favor. Eu queria compartilhar algo que eu vivenciei, né? Eu não sei se as meninas aqui sabem ou se o senhor sabe, eu tenho um filho autista de 14 anos. Em 2014, quando ele foi para a primeira série do ensino fundamental, depois já de estar estudando nessa escola há 5 anos, e a escola até era evangélica, né? A escola que eu estudei muitos anos, onde eu conhecia todo mundo. O diretor me chamou e falou para eu tirar meu filho de lá, que ele não era agradável ao convívio das outras crianças. E foi uma situação, assim, bem complicada, porque isso aconteceu em 2014, né? Era uma época onde já estava sendo estabelecidas algumas leis, inclusive a do direito adquirido, da criança com deficiência ter o direito de estudar numa escola regular. Então, assim, a gente vê que esse preconceito, ele é muito palpável e ele existe nos dias de hoje e às vezes a gente não luta para mudar, porque na época eu fiquei tão emocionalmente abalada que eu preferi não fazer nada contra a escola, eu simplesmente tirei ele de lá, né? E hoje, assim, eu me arrependo por não ter feito nada, né? De não ter brigado, de não ter colocado esse acontecimento. Na época eu tive até o Fantástico, a Globo me procurando, que eles queriam noticiar isso, e eu não fiz. Então, eu acho que às vezes a gente tem que tomar consciência que essa luta, ela precisa partir, às vezes, das nossas atitudes, né? A gente buscar essa mudança, mostrar para as pessoas a nossa história, porque senão ela vai permanecer, né? E eu lembro que foi um sofrimento emocional para mim muito grande, né, na época. E você usou a palavra luta, e quando a gente fala de direitos humanos, a palavra luta se aplica muito bem, não no sentido de violência, mas no sentido de discussão, de diálogo, de trazer à tona, de lançar luz sobre toda forma de discriminação, sobre toda forma de violência, sobre toda forma de usurpação de direitos. Professor, Sim? para mim, a palavra luta, se existisse direitos humanos, as leis adequadas para isso, a gente não precisava lutar, porque é um direito meu com relação à calçada direita, a um elevador funcionando em locais públicos. Então, luta, para mim, é complicado você lutar por uma coisa, sendo que isso é um direito meu, um direito constitucional. E a luta, a gente, claro, temos que lutar porque necessita, mas luta para mim, se valesse mesmo, se a Constituição realmente funcionasse, saísse do papel, a gente não precisava lutar para isso. Uhum. Pode ter certeza disso. Eu penso assim. Eu entendo. Quando eu digo luta, Fê, eu digo uma luta sem violência de toda a sociedade, não só daqueles que estão sendo privados de um direito, sabe? Porque quando há uma calçada que você não tem acesso, todos nós estamos sem acesso aos direitos. Quando há uma criança que está sendo excluída de uma escola por conta de uma condição, todas as crianças estão sendo excluídas da possibilidade de convivência humana. Então, quando eu digo luta, é de lançar luz
sabe? É uma sociedade que, apesar de ter legislações, tratados e convenções que abordam, que mostram, que demonstram os direitos humanos, ainda não os pratica de fato. Ainda essas violentações, essas usurpações acontecem e, infelizmente, em todos os setores e quase todos os dias, né? Aliás, quase todos não, todos os dias. Mulheres que são agredidas todos os dias. Mulheres que são mortas todos os dias. Crianças que são exploradas sexualmente todos os dias. Crianças que são marginalizadas todos os dias. E olha, e nós, sociedade, nós nos deparamos com crianças sendo exploradas, mas isso, de certa forma, começa a fazer parte do nosso dia a dia. A gente viu uma criancinha de 4 anos no Farol. É responsabilidade do Estado e da sociedade proteger essa criança. Mas a gente vê uma criancinha de 4 anos, 5 anos no Farol vendendo bala, a gente compra, a gente acha bonitinho, ou a gente fala, puxa, que dó dessa criança. Mas vamos embora, vamos prosseguindo as nossas vidas. É nesse sentido, sabe, Fê, de luta. A gente precisa acionar os órgãos, precisaríamos trazer à luz, propor discussões, debates. Nós, da psicologia, precisamos falar de uma psicologia que é contra toda forma de violência, que é contra toda forma de discriminação, que propõe o diálogo, que propõe a discussão, que convida a uma reflexão, toda uma sociedade. Ô, Pro, e eu acho que hoje em dia eu percebo muito isso. Eu acho que o olhar das pessoas, ele já exclui, né? A gente tem muito olhar de exclusão. Não precisa ser deficiente, né? Não precisa estar numa condição diferente. Eu acho que as pessoas, elas têm um olhar que parece que já te exclui de algum lugar, né? Se você vai num supermercado que é um padrão mais alto, de repente você tá com um chinelo de dedo, a pessoa já te olha te excluindo. Então, assim, vai muito além de somente nessas situações. Por isso que eu acho que é uma luta importante, né? A gente tentar mudar essa visão das pessoas de que a aparência também ela possa ser vista como um motivo para excluir, né? É verdade, Thalita. Ana, quer falar alguma coisa? Ana vai falar alguma coisa? Ah, professora, é porque durante a reflexão eu lembrei, né, de uma frase do Jung que fala, conheça todas as técnicas, na verdade, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar a uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Eu lembrei dessa frase. Essa frase é muito bacana. Muito bacana. Somos profissionais e devemos ser profissionais, né? Embasados com competência técnica. Mas não deixamos, ou não podemos deixar de ser humanos, né? É uma reflexão. Isso remete muito bem ao tema que a gente está discutindo. É verdade. E como nós precisamos conversar sobre isso, gente? Como nós precisamos? Se nós não clarearmos, não olharmos para a usurpação de direitos, a nossa prática ela vai ser muito limitada. Ela vai ser uma prática, como eu disse há pouco, capenga. A psicóloga e o psicólogo atuando em saúde mental, pensando a clínica de forma ampliada,
ele precisa estar o tempo todo se remetendo a direitos humanos. Aliás, o tempo todo se remetendo não, como a Fê falou, isso deve fazer parte da sua prática de forma muito natural, sem nem haver questionamento. E diante de algum tipo de usurpação de direito, ele propor diálogo, discussão, ele propor uma reflexão. Aqui eu trouxe alguns artigos, né, da Declaração Universal de Direitos Humanos, que eu gostaria de lê-los. Trouxe só 7, né, mas é só para a gente aqui pensar, continuar pensando. Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros, com espírito de fraternidade. Olha isso. Fê, lê o artigo 2, por favor. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Percebem, gente? Eu quero convidá-los para olhar para esses artigos não somente como uma declaração, mas como algo que deve ser internalizado, incorporado à nossa prática, para que essa visão de direitos humanos, de fraternidade, ela possa ser muito natural a cada um de nós. E como que nós começamos a internalizar, incorporar isso na nossa prática com saúde mental? Não há outra forma a não ser buscando um processo de autoconhecimento, um processo no qual a gente vai se despindo dos nossos referenciais do que é certo ou do que é errado, um processo pelo qual a gente vai se despindo dos nossos próprios preconceitos, das nossas próprias discriminações. Sabe quando alguém nos fala que é de uma determinada religião e a gente já faz um biquinho? Sabe quando alguém nos fala que alguém já é de uma orientação sexual e a gente já faz uma carinha meio assim? Sabe quando alguém nos fala que é deste ou daquele partido político, que a gente já faz uma carinha de nojo? Essas podem ser formas de discriminação, de violência, pois as pessoas podem ser de qualquer cor, de qualquer sexo ou orientação sexual. As pessoas podem ser de qualquer religião, de opinião política, podem ter votado no Bolsonaro, no Lula, em qualquer outro candidato, que são pessoas, que são humanos. E que devem ser respeitadas, que devem ser tratadas com empatia, com compreensão, com acolhimento, com cuidado, com respeito, né? Gil, tá por aí? Bom, Lê o artigo 3. Lê o artigo 3 para nós, pode? deixa eu ver se eu enxergo. Posso. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Silvana, tá Sim, por tô aí? aqui, Pro. Lê o Sim, artigo, tô. lê o artigo 4º para nós, por favor. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Isso parece muito óbvio, né, Sil? Parece, mas eu vejo muitas pessoas ainda sendo mantidas, sendo escravas. E às vezes elas não têm força de procurar ajuda, né? Elas têm medo também.
no nosso país, em pleno século XXI, no ano de 2020, a gente ainda tem formas de escravidão. Sim, A gente ainda tem pessoas em regime de servidão. sim. Alguém ia falar mais alguma coisa? Acho que alguém ia falar. Essa escravidão pode ser considerada, inclusive, um relacionamento abusivo. Também. Pessoas que estão aprisionadas num relacionamento abusivo, né? Estão trancafiadas aí dentro de suas próprias casas. Ou escravo de uma sociedade abusiva, né, preconceituosa. Ou escravo de uma sociedade abusiva, preconceituosa. Alguém leu 5, por favor? Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Esse artigo 5, ele já clareia um pouco mais aquelas nossas discussões da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial. Lembram de como as pessoas em sofrimento psíquico eram e ainda são tratadas com tortura, com tratamentos cruéis, com segregação, com violência. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela nos mostra, ela nos chama, nos convida a uma reflexão para que ninguém seja submetido à tortura, para que ninguém seja submetido a um tratamento ou um castigo cruel. É só assistir o filme, né, professor? Só relembrar o filme que a gente vai entender todo esse contexto. No Bicho de Sete Cabeças a gente vê isso acontecendo, né? Isso mesmo. Sempre quando vejo sobre a luta manicomial, me remete ao filme. Sempre vou lembrar dele, porque foi uma atividade excelente que trouxe muita reflexão de muitas coisas que eu não tinha refletido. Foi incrível. É muito bom o filme. Eu amo, particularmente. Legal. Letícia, tá por aí? Estou, professor. Ei, Letícia. Lê o artigo 6. Lê o artigo 6, por favor. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Puxa, esse artigo 6 também é muito bacana, né? Todos são. Mas olha, você reconhecer todo ser humano como uma pessoa. Vou repetir, você reconhecer todo ser humano como uma pessoa, não como uma doença, não como um transtorno, não como uma deficiência, mas como uma pessoa. Então, é o próprio representante da lei que trata-o como uma pessoa. Não entendi, Rosana? Tá bem baixinho o seu áudio. Aí, o próprio representante da lei trata, em alguns casos, o ser humano como animais. Verdade. Por isso, nós estamos aqui falando de direitos humanos e saúde mental. E as discriminações, as violências, o vilipêndio aos direitos humanos tão presente na nossa sociedade é responsabilidade da psicóloga e do psicólogo quando ele estiver atuando em saúde mental ou em qualquer outro campo de trabalho. Nós não podemos nos esquecer que, independente da condição daquele
ser humano, ele é uma pessoa com direitos. Nós não podemos nos esquecer que o que está diante de nós não é uma doença, mas é uma pessoa. E nós temos a responsabilidade de discutirmos, de propormos um diálogo, de propormos uma reflexão, de escrevermos a respeito, de produzirmos material científico, artigos, livros, sobre uma psicologia humanizada, sobre uma psicologia que alcança todas as pessoas. Não se esqueçam disso, por favor. Tá bom? E a Cris já está com a gente. Cris, bom dia. Bom dia. Tudo bem, minha amiga? Eu estou, graças a Deus. E vocês? Estou bem. Vou apresentá-la aqui. Eu estava com a minha câmera fechada por conta da conexão. Apareceu a cara dela. Apareceu a Cris aí, né? É. Deixa eu abrir a minha aqui, se minha conexão ficar muito ruim. Gente, eu sou nova nesse aplicativo aqui, tá? Qualquer coisa me fale. Olá. Cris, tudo bem, minha amiga? Eu tô, graças a Deus. Bom, e você? Bom te ver. Tudo bem. Uma satisfação, viu? Eu quero, antes de qualquer coisa, te agradecer muito por sua disponibilidade, por sua simpatia, dedicação de estar com a gente aqui nessa manhã. E a gente está conversando sobre direitos humanos e saúde mental, sobre uma prática profissional pautada na humanização. Estamos no século XXI, em 2020, a gente está aí presenciando e discutindo a violência contra a mulher, contra a criança, a violência contra pessoas de uma determinada cor, de uma determinada orientação sexual. E para nós, profissionais de saúde mental, nós precisamos continuar propondo diálogos e reflexões a respeito dessas questões que gritam na nossa sociedade, né, Cris? Gente, deixa eu apresentar. Essa aqui é uma grande amiga, uma profissional super competente, que é a Cris, assistente social, com quem eu tive a honra e o privilégio de trabalhar no CAPS de Ribeirão Pires. Mas como nós estávamos conversando até agora há pouco, somente a competência técnica, somente um bom preparo profissional é muito pouco para nós sermos bons profissionais. E a Cris, além de competência técnica, é uma pessoa humana, é uma pessoa muito fantástica e que tem esse olhar sensível e que me ensinou muito, né, Cris? Eu lembro quando nós estávamos... Uma vez a gente estava fazendo os projetos terapêuticos singulares dos residentes e naquele momento eu fiz algumas propostas, né? E a Cris me falava, puxa, mas... E citava o nome da pessoa. Mas fulano é assim. Marcos, fulano, ele já faz isso. Lembra disso, Cris? Lembro. E me ensinava nesse momento sobre esses aspectos humanos de quando a gente está trabalhando com saúde mental, trabalhando com pessoas, né? Cris, fica muito à vontade. Eu vou apresentar aqui, a gente está com a Fernanda, com a Gilva Nildes, com a Lesiane, com a Letícia, Maria Tamires, Rosana, a Silvana e a Thalita. É uma turma de 10º semestre, estão com um pezinho no mercado de trabalho aí, logo, logo vão estar atuando como psicólogas. Então, fique muito à vontade, tá, Cris? E eu
estava contando para elas que eu convidei você para poder contar uma experiência que me chamou muito a atenção, que até hoje eu lembro, e ontem, quando eu preparava essa aula, eu lembrei de você, lembrei da sua experiência. E se você puder, por favor, contá-la para nós hoje, vai ser um momento de muito privilégio para nós que vamos ouvir. Tá, joia. Primeiramente, assim, eu queria te agradecer, né? Porque para mim é uma honra, sabe? É um prazer fazer parte de uma aula e a gente sempre aprende todos os dias, em todo o tempo. Então, jamais eu negaria, né, aprender. Quanto mais a você, porque só contribuiu nas residências. Foi um profissional e tanto, um cara humanizado também. Então, assim, é um prazer. Bom dia, as meninas. Eu espero poder ajudar, poder, né, contribuir de alguma forma. Eu não sou assim, o Marcos sabe, eu sou, apesar de assistente social, que normalmente são mulheres, né, muito falantes, eu sou mais contida, mas assim, as RTs, ela é uma... As RTs é escola, né? É escola para a vida, é escola para a vida. Eu diria assim, quem passa por uma residência terapêutica não é mais o mesmo, né? Não, acho que todo ser humano são dois lugares, um hospital, foi onde eu tive também uma experiência muito importante, e residência terapêutica, né? Que é de tudo, é você olhar o ser humano na sua integralidade. Ele não é apenas um usuário daquele serviço, um morador, né? Ele é um todo, ele não é só saúde mental, né? Ele tem dor de dente, né? Ele cai, ele tem suas questões, ele tem suas angústias, né? Então, a residência é fantástica por isso. Eu sou suspeita, fiquei 8 anos, né, trabalhando com residência. Tive a oportunidade, só para compartilhar um pouquinho com vocês, quando eu conheci residência terapêutica, elas não, de fato, ainda elas não existiam assim na prática, né? Eu fui conhecer as moradoras no hospital psiquiátrico. Ele estava para se fechar, era um dos daqui, né, daqui da região, um único, e estava no momento já para meses para fechar. E na época eu não tinha graduação, eu fui até o hospital e passei por aqueles pavilhões, aquilo que a gente vê em filme, né, o que a gente vê aí na literatura e tal, e elas com números nas roupas, elas eram números e não um nome, né? A alimentação, aquela alimentação no coletivo, né, sem escolha de prato, sem nada, a roupa muito parecida, principalmente que chamou minha atenção, o corte dos cabelos, né, todos ali com um padrão, tudo muito padronizado, e eu conheci as meninas ali, era um hospital para mulheres, e meses depois essas mulheres foram transferidas para as residências, né, as casas aqui em Ribeirão, que na época eram 9 casas, se eu não me engano, 9, 10 casas. Então, e naquela época, eu não tinha graduação alguma, eu trabalhei como cuidadora. Fiquei 3 meses trabalhando como cuidadora e recebi a proposta de ir para o Mário Covas, na ocasião, para trabalhar como administrativo, que já era o que eu, na época, fazia. E foi muito difícil, porque 3 meses, para mim, foi uma mudança de vida enorme, porque ali eu pude proporcionar, assim, por exemplo, fazer um pudim e ver mulheres, literalmente, gente, lambendo o prato, porque elas nunca tinham comido um pudim de leite, né? E elas falavam, tia, o que é isso? Isso é muito bom, isso é muito bom. Fazer macarronada com molho vermelho e elas lambuzarem o rosto e falar, o que é isso, né? E ficarem assim pedindo mais e mais e você ter que pôr até um limite, porque ia passar mal de tanto comer, porque nunca tinha comido algo temperadinho, né? Quentinho, gostoso e tal. E foi difícil sair para ganhar 3 vezes mais. Eu quase fiquei, ainda quase fiquei.
ok, né? Porque é difícil, a gente tem afeto pelas... Eu, né, procuro ter afeto pelas pessoas. Mas, assim, quando... Aí passou, teve a formação, tudo. Quando foi eu fiquei um período, já depois de formada, fora das residências, trabalhando só no ambulatório. E fiquei 1 ano e pouquinho fora. Quando eu retornei para a residência, havia um rapazinho, né, que diria assim, um rapaz que teria ingressado nas residências e estava como Leandro, né, desconhecido, né? Uma técnica de enfermagem, o Marcos deve lembrar, Ludmila, veio em mim e falou assim: Cris, você tem que resolver isso, porque não tem condição, ele é assim, ele é assado, e tá lá, já tem mais de 1 ano e ninguém sabe nada dele, e o que que faz, e não sei o que, você tem que ver o que que faz, né? Calma, calma, né? Assistente social tem que ser aquela coisa, né? Marcos, se eu estiver me prolongando, eu não sei o tempo que vocês têm, você me corta, fica à vontade para me falar, tá? Não, tá ótimo, Eu não sei de obrigado. tempo, às vezes eu vou e eu viajo, né? E falar deles é complicado para mim. Aí, tá bom, fui conhecê-lo. E já tinha 1 ano e pouco. E uma outra cuidadora tinha me dito assim, que ele mal falava, ele balbuciava assim, alguma coisa ou outra, e que ela deduziu que ele tinha dito que o nome dele era Leandro. Esse rapaz, na verdade, ele havia chegado no CAPS, ali no CAPS 2, a assistente social encaminhou para a Casa da Acolhida devolve aquela briga de serviços, né? Isso acontece, e aí encaminhou de novo para a residência, até porque percebeu a situação dele, e em resumo ele acabou sendo acolhido na residência até por uma questão de cuidado naquele momento, de moradia, né, naquele momento. E nessa ele acabou ficando 1 ano e pouquinho, quando eu retomo. E aí eu resolvi fazer uma atividade com eles para conhecer um pouquinho mais o Leandro. Levei algumas folhas de sulfite, o Marcos sabe disso, a gente não tem muitos recursos, né? E saúde mental, primo pobre, aquela coisa toda. Levei sulfite, não queria constrangê-lo. A primeira coisa que eu pensei, como eu não conheço, eu não queria deixar ele em evidência, ele perceber que eu estava observando ele, eu queria deixá-lo à vontade, como é a casa dele, eu que cheguei, né? Ele já estava 1 ano e pouco ali. E aí eu coloquei todos na mesa ali, era uma casa masculina, a única casa, e dei sulfite para eles, né, para pintar, dei giz de cera, e coloquei jogos também, misturei algumas atividades. Ele fez alguns desenhos. Esses desenhos, ele não tinha muita forma, esses desenhos. Ele falava assim, parecia que ele falava que era casa, mas não era o que a gente costuma ter como casa, né? Aquele triângulo, aquela coisa, era arredondado, né? Parecia animais, né? Que estavam espalhados na sulfite, e me chamou a atenção, mas não muito, não sei fazer essa leitura, né? Mas o que me chamou a atenção? Eu estava ao lado dele, eu sentei do lado dele, e eu percebi que ele não tinha muitos pelos, assim, ele tinha penugens, ele era um rapaz que não tinha, né, não tinha barba, né? O braço dele, né? Tudo assim, aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu pensei, esse menino é novo, ele é novinho, fiquei com aquilo, né? Falei, ele não é um homem já, né? Ele é novinho. E aí peguei, anotei as coisas, né? Colocamos música, ele dançava de maneira circular, sempre encurvado, né? E aquilo também me chamou a atenção. Em resumo, levei isso para a coordenação e disse para ela que eu achava que o Leandro era menor e que ele não era adulto ainda, assim, né? Não tinha... não, imagina, nem poderia, a gente não pode pegar um menor, colocar na residência, é só... Falei, mas Lúcia, tem algo que me chama a atenção. Minhas filhas fizeram um exame de punho, né, de raio-x, e esse exame detecta a idade óssea da pessoa. Em resumo, eu consegui que a gente fizesse um exame e, de fato, aproximadamente a idade de 18 anos. Portanto, quando ele entrou
nas residências, há 1 ano e pouco atrás, ele era menor, né? E aí me chamou a atenção, eu falei, agora tem que cuidar. Por quê? 1 ano e pouco, o que me passou? Se ele cai doente, se eu preciso de uma UPA para o Leandro, quem é Leandro? Qual tipo de sangue que o Leandro tem? Fizeram sorologias do Leandro? Ele tem alguma doença infecto-contagiosa que a gente possa encaminhar? Quem é Leandro? O que ele precisa? Porque ele é um ser humano, ele precisa de ajuda, ele precisa ser reconhecido enquanto pessoa, porque ele está num lugar e se alguém está procurando por ele, né? E tudo isso começou a eu ficar preocupada com tudo isso. Fiz o exame, encaminhei para o CAPS infantil. Lá nós tínhamos uma médica, esqueci a especialidade dela, mas encaminhamos para lá. De fato, ela leu o exame, ela também constatou isso, pediu alguns outros exames para ele, principalmente sorologia, que deu tudo certo. E aí começou. Dentro do processo de entender quem é Leandro, fui outras vezes para fazer oficina com eles e tudo mais, e ele sempre com esses aspectos, com essa maneira de diferenciada, diferente do outro, né, de lidar, de falar, de brincar e tudo mais. Leandro, ele é um homem negro, mas não diria como eu, no sentido, por exemplo, o índio é diferente, né, a tonalidade, né? E de pele, né? Então, o cabelo dele é um cabelo liso, mais espetado, né? Então, aqueles aspectos me chamou a atenção. E eu compartilhei com a Lia, que também é uma colega assistente social. Na ocasião, ela, do nada, ela ainda falou assim, será que ele não é índio, não? Mas assim, falou, só que aquilo ficou comigo. E aí eu conversando, conheço algumas pessoas em Ribeirão, falei, vou partir daí, porque as características físicas do Leandro leva a pensar que ele possa pertencer. E na ocasião me veio que pessoas de algumas tribos, a gente sabe de relatos, onde as tribos não aceitam, né, quando nasce com alguma questão física ou mental, elas lançam fora. E aí fui conhecer 2 pajés. Não sei se vocês conhecem o Robson Miguel, que é um violinista, ele é um pajé, e tenho aqui o comendador William Ribeirão, que também é um pajé. Fui até essas pessoas, que foram, assim, fantásticas, pegaram fotos, tirei fotos do Leandro, encaminhei para eles iriam verificar nas aldeias, né, perto da Baixada Santista, e só que eles já me adiantaram que se de fato o Leandro fosse, eles não iriam reconhecê-lo pelo fato dele ter uma doença mental, porque na tribo é necessário que todos tenham um valor, né? Ninguém é inútil, né? E então, essas foram as palavras, né? Então, eles mesmo sabendo, eles não iam. E pelas características, já inclusive definiram em qual tribo o Leandro poderia ser. A esposa de um dos pajés era índia, eu levei ela até o CAPS para fazer uma abordagem com o Leandro. Nessa abordagem, o Leandro se encantou por essa índia, ela foi caráter, ele beijava os pés dela, foi uma cena muito linda. Ela cantava na língua deles e ele dançava na sala, né? Assim, entretido com aquilo, uma coisa fantástica, assim. E ali o Robson Miguel falou, ele deve ser eu não vou lembrar, né, da tribo tal, gente, assim, assim, assim. Ok. Mas, de fato, na busca deles não encontrou nenhum parente, ninguém. Com isso, eu consegui alguns exames, na proposta de que ele já era Leandro e que a gente tinha sorologia, que a gente tinha alguns exames, eu consegui fazer o cartão do SUS, já era um passo, mas os próximos, para ter um RG, para ter um CPF, né, para que eu avançasse nos direitos dessa pessoa, eu preciso da lei, eu preciso dessa parceria. E eu continuei com essa busca, esperei um tempo, né, com o retorno desse pessoal que ficou envolvido em tudo isso. Não tive muito sucesso em relação à tribo a que ele pertencesse, e se era, né, de fato.
No meio disso também fizemos o PTS dele, como abordar e tudo, diagnóstico e tudo mais. Relatei, fiz um bom relatório e encaminhei para a promotora, né, e pedindo autorização, pedindo ajuda para que ele se tornasse um cidadão, né, para que ele tivesse os direitos dele preservados, né, que ele tivesse direito de ir e vir, que ele pudesse ter transporte, que ele pudesse ter passagem por uma UPA, né, como qualquer cidadão, e não fosse constrangido, né, porque quando você chega numa situação dessa, aí você tem que contar toda a história da pessoa, expô-la, e não era isso que eu queria para o Leandro. Encaminhei à justiça, né, a gente sabe como funciona, levou algum tempo. Com isso, foi mais de um ano aguardando, até que um dia, né, mais de um ano depois, eu fui convocada, junto com a gerente, para que nós estivéssemos com o Leandro no fórum. E lá no fórum, em frente ao juiz, a promotora, advogados, estagiários, o juiz leu o meu relatório, ele falou assim, não preciso nem te pedir nada, porque você já fez a busca, você fez isso, né? E ele virou para mim e falou assim, então, a gente vai providenciar que ele tenha direito, ele faça o RG dele e tudo, mas a gente precisa de um sobrenome. Como você, né, fez todo esse trabalho, eu queria que você me desse um nome para ele. E aí eu fui pega de surpresa ali naquele momento, né? E eu fiquei assim, disfarcei, né? Eu fiquei nervosa, né? Juiz lá em cima, tudo. E aí eu falei, só um minutinho, né? Peguei o prontuário dele na intenção mesmo de disfarçar o meu nervoso, mas quando eu peguei o prontuário, naquele momento eu lembrei daquela dança com a Índia, e a Índia se chamava Ticuna, e aí eu falei, Leandro Ticuna. Aí ele olhou e falou, gostei do nome, o juiz falou, gostei, Leandro Ticuna. Ah, mas e um terceiro nome, né? Leandro Ticuna do quê? Aí eu dou uns fora às vezes, né? E aí eu peguei e fiz assim, sei, pode ser um nome comum, mais comum, né? De todo mundo tem, né? Silva, né? Aí o juiz fez uma cara assim, todos ele em torno, as pessoas estavam tentando rir, mas disfarçavam que era o juiz. Aí eu lembrei, o juiz, o nome dele era Sidney, Dr. Sidney Vieira, Silva. Aí eu, meu Deus, tinha que dar esse fora, né? Eu chamo o homem de comum, aquela coisa toda. Aí ele disfarçou ali, brincou. E aí acabei batizando o Leandro ali com Leandro Ticuna Silva e dando a data do aniversário da minha filha mais nova, 17/6, e só que o ano proporcional, né, claro, à idade que ele aparentava. E ali ele saiu com o nome, quase um ano depois, veio a certidão de nascimento dele, né? Eles emitem uma certidão para que depois você vá até o cartório, né? E faça todo o processo, poupa-tempo, essas coisas, para que saiam RG e CPF. E hoje o Leandro, ele é reconhecido, né? Ele é um cidadão, né? Ele tem os seus direitos, né? E tá lá, claro, pai desconhecido, isso não poderia, mas abre-se um outro olhar para o Leandro. Eu não tenho que expor a sua história, a sua forma, a forma que ele chegou para qualquer para qualquer lugar, né? Então, isso para mim assim foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive nas residências. E assim, quero deixar assim registrado que no meio de tudo isso, até chegar a esse processo, a importância da escuta, né? E aí você fala assim, da escuta daquele que fala, né? Daquele que profere. No Leandro, ele não falava, então tinha que se ler sinais, né? Então tudo foi da pele, do pelo, do cabelo, do tom de pele, foram sinais que a gente, né, enquanto profissional, tem que ter essa sensibilidade para chegar a quem ele era, né? Ou próximo disso, e ajudá-lo, e fazer com que o Leandro siga daqui para frente. Nunca ninguém procurou pelo Leandro, nunca houve nenhum lugar que isso, ele foi para a internet, ele foi, né, para sites
Justiça Federal, isso eu fiz contato também na época, sites de pessoas desaparecidas, né? E reencontradas também, eu descobri que tem isso também, pessoas encontradas, né? Mas nunca ninguém procurou. Isso não faz com que eu deixe ele ali, é do paciente de problema mental, como diz né, as pessoas costumam dizer. Não, né? Ele chegou para nós, vamos olhar ele num todo, ele tem direito como qualquer outro, né? E ele ganhou uma família, né? Dentro daquilo tudo, ele ganhou uma família. Então, assim, residência é isso. Às vezes você pensa que, assim, o importante é a comida, é importante, claro que também, né? Mas até um cidadão foi criado ali, né? Ele reconhecido, né? Isso que é fantástico saber. Então, essa foi uma das experiências que eu passei ali na residência terapêutica. Nossa, Cris, obrigado mais uma vez. Que experiência sensacional. Eu estava aqui relembrando essa história, pensando no Leandro também, que faz um tempo que eu não os vejo. Eu também. Faz um tempão já que eu não os vejo. E quem sabe em algum momento também o pessoal possa ter a oportunidade de conhecer o Leandro, né? Pensei nisso, viu? Eles gostam. Receber visita é muito bom. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para a Cris? Tem algum questionamento, alguma dúvida? Então, ela começa no início da história dela, que ela ainda era uma... O seu áudio está bem baixinho, Rosana. Então, uma observação, no início da história dela, quando ela diz que começa a se envolver, né, nessas situações, se vê então que ela é uma profissional nata, que ela já nasceu com toda essa instinto e facilidade e dedicação. O diploma veio depois, o certificado da conclusão, né? Mas ela já era a profissional, ela já nasceu pronta. Obrigada. É importante, eu acho que a história, né? Eu tenho uma história de família, por exemplo, em relação à dependência química, né? Meu pai era usuário de álcool, né? Então, eu acho que minha história ajuda a eu pensar no outro com um pouco mais de empatia, sabe? Por exemplo, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no CAPS-AD, e eu tive resistência para ir para lá, exatamente pela história do meu pai. Mas eu aceitei o desafio, porque eu pensei assim, quando eu era criança, eu ouvia dizer assim, é vagabundo, quer saber de nada. E meu pai tinha profissão, tinha um bom emprego, mas o vício acabava com ele. Então eu queria entender, e aí eu fiz alguns cursos, né, para entender a dependência química, para entender o usuário, né, o quanto adoece, ele é adoecido e o quanto adoece a família. Então, eu acho que esses detalhes faz com que a gente tenha um pouco mais de sensibilidade, tenha um pouco mais de humanização. Outra experiência, como eu falei, o Mário Covas, eu trabalhei no Hospital Mário Covas, e quando eu entrei no Mário Covas, eu tinha nojo. Confesso, é feio falar isso, mas eu não sei dizer outro nome. Eu achava nojento o sangue, eu achava nojento a pessoa, né, o cheiro, isso, aquilo. E ali foi um aprendizado e tanto. A primeira vez que eu entrei num quarto, entrei, a enfermagem estava com a mão dentro da perna de uma senhora. E eu olhei aquilo e falei, o que é isso, meu Deus, o que é isso? E elas limpavam aquela ferida com as mãos dentro da perna daquela senhora. E a gente percebe que quem somos nós, o que somos? Não somos nada, né? Então, assim, você vê assim, a pessoa de manhã sorrindo para você e daqui a pouco ela entra em óbito. Trabalhar numa UTI é terrível, né? Enquanto que você pega um serzinho que nasce com 600 gramas,
daqui a pouco está com 1 quilo e pouco indo para casa. Então, são coisas fantásticas da vida que eu acho que em qualquer profissão, a gente precisa levar isso, as pessoas estão carentes disso, né, de humanização, de cuidado, da pergunta, né, você está bem, né, olhar olho no olho, então, isso faz parte, né, faz parte você, o bom dia, né, o aperto de mão, hoje não está dando muito, né, não está podendo nem abraçar mais, né, então, mas, não sei dizer se isso a gente nasce, a gente aprende, mas é um conjunto de coisas, E na saúde mental, mais do que nunca, porque ninguém quer. As pessoas têm vergonha, né? As pessoas desprezam, né? Não valorizam as brincadeiras, né? Do paciente em saúde mental. Eu brinquei muito com elas, eu me divertia muito com elas. O ano passado eu perdi uma paciente que eu amava demais, a Sônia Lucente, e foi muito duro. Eu ajudei inclusive a tirar o corpo dela de dentro da casa. Mas era uma paciente que do nada me ligava. Ela tinha um celular, eu achava isso show de bola, né? Porque tinha pessoas que falavam assim, como assim? Ela é doente mental, ela tem celular. Eu falei, mas ela tem direito ao celular, qual o problema? E ela me ligava de fim de semana. Cristiane, né? Você está bem? Eu sinto que você não está bem. Então é fantástico você ter essa ligação com o seu usuário, com uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele tem direitos, e ele tem deveres, porque quando na hora de dar bronca, não pense vocês que eu não dava bronca, não. Tinha que dar bronca, escovar dente, tomar banho, pentear cabelo, né? Eu falava, não é legal ficar com esse cabelo desse jeito, essa roupa feia, né? A gente dá bronca também. Mas, por quê? Porque isso não faz parte da nossa vida. Por que não faria dele? Né? Eu tive, todos os anos que eu trabalhei na residência, eu fazia questão de comprar na Páscoa ovos de Páscoa para eles. E por vezes eu entrava por CAPS e eu era abordada por pessoas que falavam assim, mas elas comem ovo de Páscoa? E eu respondia, você come? Como? Então, elas também, porque elas não comeriam ovos de Páscoa, né? Então, faz sentido. Para mim, tem coisas que não faz sentido. Para mim, é ser humano e é claro que eu aprendo também. É claro que eu devo ter, em algum momento, errado, em algum momento eu devo ter, mas quando a gente já tem a intenção, um bom olhar, acho que facilita para aprender, né? Com eles e melhorar. Ai, muito bom, viu, Cris? Muito bom. Professor? Oi, Lesiane. Bom dia, tudo bem, professor? Bom dia, Cris. Eu quero só, meu nome é Lesiane, né? Agradecer pelo seu depoimento, te parabenizar pelo seu trabalho. Eu estou emocionada, assim, de ouvir as suas histórias, porque eu me identifico muito com isso também, e tudo que você disse é muito verdadeiro, né, em todos os sentidos, né? E parabéns, viu, pelo seu trabalho, por tudo que você depôs aqui para a gente hoje. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço, porque falar deles até me emociona, de verdade, me emociona, porque eu acho que eu aprendi mais do que ensinei, entendeu? Então, me emociona, eu falaria deles o dia todo, assim, tem história que, ixi, eu deixo aqui como pontuo o que o Marcos falou, né? Se tiverem uma oportunidade, vão lá, né? São pessoas, a maioria não tem família, né? A maioria, e aqueles que às vezes têm, a família quase não vai, né? Então, assim, eles gostam demais de receber, são carentes do novo, né? De gente de fora, né? Do brincar, do conversar. Tem aquele que gosta, né? De só apenas conversar, tem uma seriedade naquilo, tudo. Então, assim, se tiverem uma oportunidade, eu sei que agora, nesse momento que a gente está vivendo na pandemia, não tem condição, né?
até para protegê-los. Mas tiverem uma oportunidade, vão. Vale muito a pena, né, conhecê-los. Eu diria que assim, e está se acabando isso, né? Porque, por um lado, a saúde mental, hoje com CAPES, com tudo isso, né, não vai existir daqui a alguns anos esses pacientes nato do serviço de saúde mental psiquiátrico lá, hospitalocêntrico, né, Marcos? A gente não vai, eles vão morrendo. Para vocês terem uma ideia, quando as RTs começaram, nós tínhamos em mais de 100 mulheres. Hoje nós estamos aí com, olha, com a morte da Sônia e tudo, eu acredito que está por umas 40 pessoas em RT. E só aumentou um pouquinho, só teve um número um pouquinho maior, porque aqui em Ribeirão criou-se a residência masculina com pacientes, usuários do CAPS 2, né, que estavam de fato abandonados pela família. Não são oriundos de hospital psiquiátricos, não são aquelas pessoas que viveram por longos anos, que têm aquela história. Eu convivi, para vocês terem uma ideia, com pacientes que foram tirados para que ele não gritasse. Eu não sei se é a corda, mas aquele órgão que a gente tem aqui, né, para que ela não gritasse, eles tiraram dela, né? Eles cortaram, fizeram cirurgia. Acho que o Marcos não chegou a conhecer a Anunciação, então ela não falava. Ela morreu de câncer, inclusive, nessa região. Foi muito triste a despedida dela, né? O processo da doença, porque ela teve um tumor muito grave nessa região. E nos relatos do hospital, ela foi tirada esse órgão para que ela não gritasse. Os braços dela, eles eram marcados com profundas, parte inchaço, outras partes profundas, porque ela era amarrada e aquilo foi tão profundo que machucou a pele, né? Então, ficou com aquele braço todo marcado, né? Então, assim, essas histórias, elas vão se perdendo, só que são vidas, são pessoas, né? Então, é importante isso para nós, né, profissionais, analisar num todo, porque assim, todo mundo tem uma história, toda pessoa tem algo por trás, né? E ali eu peguei, por exemplo, situações onde mulheres com depressão, a Raquel, não sei se o Marcos vai lembrar da Raquel, ela mora na Vila Suíça, Marcos. É uma história que no passado, refere-se que ela teve depressão pós-parto e o marido não quis. Na época, jogou no hospital psiquiátrico. E a Raquel passou a conviver em hospital e se tornou hoje uma moradora de RT. Então, são inúmeras histórias que você olha assim para a saúde mental e fala, não é possível, gente. Era tão simples, porque hoje a gente tem recurso, hoje a gente encaminha, né, um paciente que chega ali, a gente dá condição. E mesmo assim, como o Marcos falou lá no começo, ainda assim a gente vê tantas coisas erradas, tantos direitos sendo, né, não sendo utilizados, as pessoas se batendo de um canto para outro. Eu costumo dizer que assim, o serviço ele pode ser o melhor, ele pode ter o recurso, né? Mas se também não tiver um bom profissional para te encaminhar, para que você não fique batendo de um lado para o outro, aí perdeu. O serviço pode ter tudo. A gente pode trabalhar com muito pouco recurso, né, Marcos? Muito pouco, porque saúde mental trabalha-se com muito pouco recurso. Mas chegou em você, né? Não sabe, eu pergunto, direciona legal. Porque se uma pessoa que tem condições, né, como nós, vamos colocar assim, de ir e vir, de falar, de gritar, de exigir o direito, ele não. O usuário de saúde mental, na sua maioria, não. Imagine um morador de RT, ou que não esteja em RT, às vezes está com a família, mas ele não tem essa condição, ele não grita pelos seus direitos. E nós somos esse porta-voz. Eu falava para as cuidadoras, vocês são a boca desses moradores. Se eu não tiver uma relação boa com vocês, eu não vou saber, porque vocês estão o dia inteiro com elas, noite inteira. Né? Eu vou para minha casa, eu dependo dessa relação. Então tem essa também, aquele que cuida do usuário, aquele que cuida do paciente, né? Então a importância também de a gente
Inclusive, importante falar com vocês que vão aí, daqui a pouquinho, estão no mercado de trabalho, a importância de ouvir aquele que está abaixo. Muitas vezes a gente escuta nos serviços, não é, Marcos? É o técnico. Tudo é o técnico. Só que o técnico depende muito daquele que não é técnico, daquele que não tem graduação. A gente chega nos serviços e os serviços já são existentes, o usuário ele já está ali. Eu sou nova, então eu preciso ouvir, às vezes, a recepção, eu preciso ouvir a cuidadora, aquele que está abaixo, aquele que está próximo do meu usuário. Porque também sem o meu usuário, eu não tenho trabalho, né? Então eu dependo disso, porque daí eu construo, né? Eu construo, eu cresço nisso. Então, quando eu tenho essa escuta para com um grupo maior e não só para a minha técnica, né? Não vale de nada, não chega muito a algum lugar. E legal você lembrar disso, né, Cris? Porque em saúde mental, todos os profissionais, né, da senhorinha que está lá fazendo limpeza, ao médico, psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfermeira, todos, recepcionista, todos são profissionais de saúde mental. E todos estão atuando ali em prol da promoção de saúde, né, daquelas pessoas. É verdade. É Muito importante. Gente, alguém quer fazer mais algum comentário para eu? Eu quero. É a Thalita. Bom dia, Cris. Seus relatos foram muito emocionantes e agora você falando essas outras histórias, ela faz a gente refletir muito, né? Quando você estava contando a história do Leandro, eu fiquei imaginando fazer um documentário sobre essa história, né? E quando você começou a contar outras, aí o documentário parece que já ficou mais amplo, né? Por que não tem um documentário da Cris Pro? Seria uma ótima ideia, viu, Thalita? Olha, ótimo. Eu acho que a gente, depois dessa pandemia, podia pensar nisso, né, Pro? Porque eu ainda vou estar na faculdade. Eu não estou no 10º, eu estou no 8º, mas eu acho que seria algo incrível passar toda essa experiência dela, porque, de repente, você ter um documentário desse para que muitos profissionais assistam, tanto não só da psicologia, mas como ela falou, né, de todos os profissionais que atuam, eu acho que seria tão lindo, né? Eu fiquei imaginando, conforme ela foi contando, eu ficava imaginando ali aquilo acontecendo. Não, eu tenho um arrependimento, assim, quando você fala isso, porque a gente fica tão envolvido com isso e, ao mesmo tempo, isso faz tão parte do cotidiano que você esquece de tirar uma foto, sabe, de gravar uma fala ou outra. Por exemplo, como eu não gravei o Leandro dançando com a Índia? Eu não consigo pensar como. E hoje, né, a gente fala, poxa, perdi. É que eu ficaria contando, mas teve uma outra história, que eu só contar um pouquinho assim, da mãe, uma paciente falava, eu moro na Casa Amarela, Recife, e um dia eu fiquei com aquilo, fui ouvir, fiz anotação, e encontrei a família dela, gente, no Pernambuco, né, e era um bairro chamado Casa Amarela, né, e aí o filho, eu consegui fazer contato pelo Orkut, a gente já estava na fase do Facebook, mas era aquela ainda transição, né? E aí eu vi lá no Orkut, joguei, coloquei meu nome, meu celular. E, enfim, um ano e pouco depois, esse menino entrou em contato comigo. Eu sou filho dela, minha mãe é minha mãe. Ligou na minha casa, eu estava limpando casa num sábado. Então foi fantástico o dia que ele veio de lá. Na verdade, ele estava trabalhando no Rio de Janeiro, na TAM. Ele era um funcionário da TAM e veio para cá para rever a mãe dele. E foi algo fantástico, foi algo, mas eu não registrei. Então eu quero me bater com isso. Né? Porque tem muita coisa, sabe? Até hoje ele tem contato com a mãe dele, né? Ele sonha em levar a mãe dele, tem melhores condições de levar a mãe dele para morar com ele, porque agora ele está no Recife, ele voltou para lá. E eu concordo com você, porque não por engrandecimento, não, mas porque essas histórias verdades, elas, né, elas são profundas demais para deixarem, né, perdidas, né, por aí. Eu concordo com você.
E faz parte da história deles, né? A doença do Leandro faz parte da história do Leandro. Nossa, muito, muito lindo. É. Meninas, mais alguém quer falar algo? Para nós nos despedirmos da Cris? Infelizmente, né? Que tá tão gostoso. Meninas, eu queria agradecer, viu? Obrigada pelas perguntas, pelas colocações de vocês. É um prazer e foi fantástico dividir isso com vocês, relembrar um pouquinho disso. Eu não estou trabalhando nesse momento, inclusive tocou aqui agora que eu estou aguardando um retorno de trabalho e assim, quem sabe, né? Foi o início aí dessa minha retomada para a saúde mental novamente, que já tem um ano e pouquinho que eu estou em casa assim, entre aspas, né? Mas é gostoso falar deles, é gostoso ter feito parte dessa história toda e dividir isso com vocês, né? Eu espero que, assim, vocês tenham um futuro brilhante na carreira de vocês, que vocês encontrem e transformem, né? Histórias, né? Ajudem ao outro, ao próximo, porque o ser humano está precisando muito disso, né? A gente precisa um pelo outro, né? Eu diria assim. Então, sucesso na carreira de vocês, né? Que vocês assim sejam fantásticas no mundo aí da psicologia e com o ser humano. Que vocês sejam excelentes, tá bom? Um beijo a todas. Cris. Obrigada. Obrigada, Cris. Imagina, amor. Você também. Obrigada, Cris. Beijo. Adoramos. Eu não tô vendo o rostinho, eu fico vendo coisinha. Mas, ó, beijo para vocês. Cris, olha, eu vou te falar uma coisa. O nosso tema hoje é direitos humanos e saúde mental. E nada mais apropriado ou não poderia ser melhor do que trazer uma profissional super competente tecnicamente, mas acima de tudo, humana demais. E que no expor essas experiências nos ensinou muito hoje. Muito obrigado, viu, amiga? E eu esqueci de te avisar, mas está sendo gravado, né, a aula. Vamos registrar, está registrado aqui o seu depoimento muito bacana, depois eu te envio para que a gente possa compartilhar e para que a gente possa aprender, né, sempre com experiências como essa que você nos contou. Obrigado, viu? Imagina, disponha, tá? Precisando, eu puder, a gente tá aí. Beijo grande a todos, viu? Fiquem com Deus. Tchau, Cris, fica com Deus. Tchau, tchau. Gente, que momento bacana, né? Que surpresa maravilhosa, professor. Muito bom, Professor. Demais, adorei. Gente, a gente vai ouvindo as experiências, as histórias. A Cris é uma pessoa fantástica, uma profissional. Assim, vocês puderam ver, né? Qualquer coisa que eu fale aqui, eu acho que não vai demonstrar o que vocês viram e ouviram. E eu me disse que seria uma surpresa porque falar de direitos humanos em saúde mental, puxa, nada melhor do que a gente ouvir essas experiências. Vocês perceberam o modo como ela observou, se aproximou do Leandro, observou detalhes, escutou aquilo que não era falado, aquilo que não era dito, e proporcionou esse desenvolvimento, esse acolhimento, proporcionou esse respeito, a identidade do Leandro, que hoje se chama Leandro Ticuna Silva, que está lá morando em Ribeirão Pires, que qualquer uma de nós podemos ir lá conhecê-lo, visitá-lo. Isso é fruto de um trabalho humanizado. E o convite que eu tenho para nós, para todos nós, é que a gente possa humanizar o nosso trabalho, né?
como psicólogas. E ela teve uma fala também, entre tantas importantes, né? Muitas vezes essas pessoas não têm condições de gritarem por seus direitos. E somos nós, profissionais de saúde mental, profissionais da psicologia ou de uma outra área do conhecimento, que vamos nos pronunciar, que vamos dialogar, que vamos discutir sobre os direitos dessas pessoas com qualquer tipo de deficiência, né? Gostei muito. Ainda bem que está gravado. Eu estou torcendo para que essa gravação não se perda, para que a gente possa ter esse depoimento registrado, né? Gente, olha, eu estou só com um finalzinho aqui dos slides. Eu vou passar só para mostrar para vocês alguns apontamentos aqui, para a gente concluir, né? Porque a gente ficar degustando aí esse depoimento da Cris nessa manhã. Deixa eu ver se vai compartilhar aqui já. Sim, já tá mostrando, prof. Ótimo. A gente leu aqui os 6 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O 15º que nós não chegamos a ler é esse, que todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, a uma identidade, a uma identificação. Que foi que nós Pro, seu áudio tá ruim. Ah, pode ser a minha conexão tá caindo, né? Melhorou? É verdade, professor, tá cortando muito, mas eu achei que era até a minha aqui. Minha conexão, com certeza, que piorou um pouquinho. Nossa, tá horrível, tá cortando muito, não dá nem para compreender. É como se fosse o fone, né? Alguma coisa assim, a voz tá saindo diferente. É, porque no caso você tá falando e eu tô te ouvindo perfeitamente, mas quando o professor fala, aí tá cortando, então provavelmente deve ser conexão dele. É, eu também tô te ouvindo perfeitamente. Mas quando o professor estava falando com a Cris, estava normal, não estava, meninas? Tava assim, foi agora só que... O áudio ficou... Agora melhorou, né? Não, tá cortando Não. ainda. Não, pra mim tá a mesma coisa, cortando. Tá bom. Agora tá dando eco. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Eu tenho só um final aqui sobre a prática do psicólogo. Nós complementamos isso aí na semana que vem, tá bom? Eu peço que vocês pensem na discussão que fizemos, no depoimento da Cris, tá bom? Para que a gente na semana que vem volte a conversar sobre. Tudo bem, Então vai professor, deixar para a obrigada. próxima aula para comentar o final dos slides e para a gente refletir referente o que a Cris passou, é isso? Isso aí. Obrigada por hoje, professor. Foi muito bom a aula. Gente, obrigado, viu? Bom dia para vocês. Bom dia. Até nosso próximo encontro. Obrigada. Bom dia, Pro. Obrigado. Tchau. Bom dia, meninas. Tchau. Tchau, gente. Obrigado, Pro. Tchau, meninas.